Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Burato e eu sou aluno da Ciência da Computação do IFSC Lages, da segunda fase. O meu trabalho, então, em Introdução a Redes de Computadores, é sobre Network Function Virtualization. Pode ser também dita a sigla NFV, para encurtar, ou, em português, Virtualização de Funções de Rede. Então, antes de começar de fato para o que é a NFV, um pouco da história. Então, em outubro de 2012, a ETSI, que é o Instituto Europeu de Telecomunicações, que basicamente é um instituto onde define padrões que permitem o funcionamento comum em nível de telecomunicação, definiu o termo NFV. Dessa forma, então, passa a ser possível implantar funções de rede através de softwares. O que significa essa última frase que eu disse? Então a gente vai para de fato o que é o NFV. Então, vamos assumir que as redes de computadores, de modo geral, elas são baseadas em hardware. Dentro desse contexto, a gente pode chamar esses hardware de middle boxes. A gente pode imaginar esses middle boxes como caixas onde dentro de uma rede convencional elas vão ficar responsáveis então pela parte de encaminhamento de pacotes, como por exemplo switches e roteadores. Mas quando a gente pensa, quando a gente imagina numa escala maior, né, que seria então, por exemplo, as provedoras de internet, esses middle boxes, essas caixas, elas se tornam maiores e, consequentemente, mais caras pelas tecnologias que vão ser usadas para a implementação delas. Enfim, elas têm as suas responsabilidades, né? Que, por exemplo, firewall, direcionamento de acesso, entre outras. E nesses casos, então, das empresas, elas tendem a ter muitos desses equipamentos, que, como eu disse, costumam ser grandes e caros se comparado de convencional. Nesse viés, então, entra a NFV, que, como o próprio nome indica, ela vem para virtualizar essas funções. Então, ela tira do hardware e traz para o software. Basicamente isso. Então, o que acontece quando a gente faz esse processo, quando a gente usa a NFV? A gente obtém algumas vantagens, como, por exemplo, a melhora na eficiência e gerenciamento de gastos, se comparado à implementação de hardware dedicado ou nesse caso, a gente tem um problema relativamente grande, né? Porque quando a gente tem aí os hardwares dedicados ou proprietários, por exemplo, se a devida empresa lá a provedora da internet, ela quer atualizar um firmware ou até mesmo aumentar o hardware para poder atingir mais clientes, ela precisa de todo um suporte da empresa que fabricou o hardware. Então ela se torna meio que muito dependente da empresa, né? Tem também a flexibilidade na distribuição das funções de rede, então se torna mais fácil e mais flexível para fazer essa distribuição de fato. Temos também a rápida implementação de novos serviços. Nesse caso, a gente pode pegar, por exemplo, as atualizações das internets Gs, entre aspas, né? Temos ali 2, 3, 4G, enfim. A implementação desses serviços, elas foram e ainda são muito caras e muito demoradas. Então, nesse caso, com a implementação virtual utilizando a NFV, se torna muito mais rápido de poder implementar esses serviços, fazer essa troca, né? Temos também a melhora na eficiência de processos operacionais e a redução de gasto de energia elétrica. Esse também é um ponto bem interessante, porque ao mesmo tempo que temos, por exemplo, dentro das provedoras de internet, salas que são próprias para o armazenamento desse hardware, né? Elas precisam então ser climatizadas, precisam de uma série de seguir protocolos para manter os equipamentos funcionando. A própria energia elétrica que vai ser ligada a esses equipamentos. Então,
Basicamente, essas são, de modo geral, umas, né, das vantagens que a NFV traz sendo utilizada. Então, a NFV ela utiliza de uma arquitetura, né? Essa arquitetura, então, ela vai rodar dentro de uma infraestrutura chamada NFVI, que é a Network Function Virtualization Infrastructure. Ela foi definida, então, ali, quando eu disse do histórico, pela ETSI, e ela permite a instanciação dinâmica de funções relacionadas a controle, conectividade e uma série de funções da rede, né? Ela pode ser dividida em 3 partes. Então, a própria NFV, né, a Network Function Virtualization, que aí ela vai entrar com a camada de serviços, que são as funções já virtualizadas. Temos também a NFVI, que, como eu disse, é a Network Function Virtualization Infrastructure, que é onde vai estar a camada do hardware, né, implementada em VMs, máquinas virtuais, onde a função dela, no caso, é prover recursos para outros serviços dentro da rede. Basicamente isso. E temos também a MANO, até uma sigla meio engraçada, né? Mas é Management and Orchestration, que diz respeito ao gerenciamento e à orquestração de todo esse processo. Então, ela vai estar por trás de cada processo, de cada acontecimento dentro dele. Inclusive, dentro desse tema, né, da orquestração, é um conceito que ele é bem atual e ele é utilizado bastante no desenvolvimento de software. Ele é aplicado o conceito de containers por trás disso. Mas eu nem vou entrar tanto no mérito, porque é outra parte bem extensa. Mas só para a gente ter uma noção de que a NFV é um termo relativamente novo, né? Está sendo bastante aplicado agora e está utilizando cada vez mais termos que também são novos. Aqui então uma imagem para ilustrar como que funciona a infraestrutura. A gente pode ver ali em cima então a NFV, que são as funções de rede virtualizadas. Ali então, ali em cima, né? Deixa eu ver, aqui em cima. A gente pode ver então que tem, por exemplo, firewall, cache. Então, dentro da NFV é onde ficam, né, essas funções, digamos assim, onde ela vai simular essas funções. E dentro de uma imagem de uma nuvem mesmo, né? Foi feito propositalmente, porque a gente pode imaginar que ela esteja dentro de uma nuvem. Logo abaixo aqui, então, a gente tem a infraestrutura NFV, a NFVI, que ela faz o seguinte. Aqui tem os recursos de hardware. Temos aqui, então, a rede, o armazenamento e o processamento. Toda essa parte de recursos ela vai passar pela camada de virtualização, que ela vai fazer uma abstração da camada física, e vai vir para os recursos virtuais. Então, a mesma rede aqui no hardware, ela se torna virtual quando ela passa pela camada. Aí temos, então, as mesmas de baixo, a gente tem de cima. Então, rede, armazenamento e processamento, mas de forma virtual. Aqui do ladinho, pegando toda a parte dessa imagem aqui, tá o gerenciamento e a orquestração, a MANO, né? Porque ela vai estar no meio de todos esses processos. Então, é ela que vai fazer todo o controle, todo o gerenciamento desses processos. A MANO, então, ela é uma das partes bem importantes da NFV e ela existe em função de 3 elementos principais. Aí, então, a gente pode pegar o primeiro, o VIM, né, o VIM, que é o Virtual Infrastructure Manager, que ele refere-se ao controlador de interação entre as VNFs, então ele vai estar controlando como, de que forma elas vão estar interagindo. Tem também o VNFM, que é o Virtual Network Function Manager, que basicamente vai controlar o tempo de vida das VNFs, então elas não existem do início ao fim. Elas existem enquanto elas estão realizando as suas funções e depois elas acabam para dar vez a outras, né? Para aumentar a eficácia do NFV. E temos também o orquestrador, né? Que, como o próprio nome indica, né?
ele tem o propósito de gerenciar o software e a infraestrutura. A gente pode imaginar ele como um maestro de uma orquestra, né, basicamente. Então ele vai estar ditando como que todos os processos vão ter que funcionar e uma série de coisas. Então, né, ele basicamente vai ditar as regras, digamos assim. Só um adendo aqui é que a NFV é uma tecnologia que ela veio para né, buscando solucionar problemas que são comumente encontrados dentro das ofertadoras de serviço, como por exemplo a alta ocorrência de dispositivos com hardware proprietário e dedicado. Então ela vem para tentar diminuir. O objetivo ideal, né, o principal é tirar essa dependência, mas em todo caso diminuir pelo menos essa dependência das empresas de hardware. Tem também a necessidade de posicionar e manter máquinas físicas em locais específicos, que é aquilo que eu também comentei, né? Tirar essa necessidade de ter as salas específicas só para o armazenamento desses hardwares, né? Das middle boxes. E o custo de instalações nas funções de rede são reduzidos ao se desenvolverem versões virtuais dessas funções, que funcionem em Commercial Off-the-Shelf Hardware. O que significa o Commercial Off-the-Shelf Hardware? Basicamente são os computadores que a gente compra nas lojas, né? O termo ali off-the-shelf que a gente tira da prateleira. Então a NFV ela vem já pronta para aplicada também nesses computadores, né? Para que se torne mais viável. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei diversas vezes a NFV acoplada a SDN, né? Ou pelo menos sempre junta uma da outra. Mas existe uma coisa, né, dentro disso, em cima disso. Como está aqui no slide, a NFV é complementar a SDN, ou seja, ela veio para complementar a SDN, que foi um dos temas dos trabalhos também, mas ela não depende da SDN para existir, e vice-versa. Então, uma pode ser implementada sem a outra, ela pode existir normalmente sem a outra, mas o ideal, né, o mesmo, é que elas sejam utilizadas juntas, justamente para que atinjam o seu objetivo de forma mais eficaz. Aqui nesse slide, dá para a gente entender um pouco melhor como que isso funciona. Então, temos aqui a SDN, onde ela vai otimizar a infraestrutura de rede, como a internet, roteadores e pontos de acesso wireless. E na OSI, ela vai agir nas camadas 2 e 3, né, de enlace e de rede. Temos aí depois a NFV, onde ela vai otimizar a implantação de funções de rede, como balanceador de carga, firewall, WAN, controlador de otimização e etc. Na OSI, ela vai agir nas camadas 4, 5, 6 e 7, que diz respeito ao transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então a gente pode ver bem definido aqui a área de atuação da SDN, são nessas duas camadas mais abaixo, e na NFV ela vai agir nas camadas mais acima. A gente pode ver que elas se complementam, né? Então o ideal é que as duas sejam utilizadas juntas, para que todo esse campo aqui de cada uma seja utilizada em todas as camadas, que ela possa agir em todas as camadas, dessa forma encontrando uma maior eficiência, uma eficácia na sua execução. Então, concluindo, basicamente, a NFV ela veio com a ideia principal da substituição dos middle boxes, né? Da substituição do hardware por software. E uma das ideias também é virtualizar apenas as funções de rede, né? No caso, firewall, NAT, CDN, e não o próprio sistema operacional, né? Das VMs. Então, o que antes era executado por hardware especializado, né? Que precisaria de dispor bastante tempo e dinheiro, ele passa a ser executado em computadores de uso genérico, né? Então, uma das maiores aplicações que eu consegui encontrar foi justamente dentro
das Gs, né? Então, por exemplo, a gente teve ali a 2G, passando para 3G, a 3G para 4G, agora para 5G. E cada vez que vem uma mudança nova, toda a parte ali do hardware ele tem que ser trocado para oferecer o suporte para a nova rede. E como a gente viu também nos trabalhos, por exemplo, a 6G, se pesquisar também já tem 7G, enfim, talvez até 8. Então é uma tecnologia que ela sempre vai estar evoluindo. Então imagina, cada vez que vier uma G nova, entre aspas, ter que fazer toda essa troca do hardware, ter que fazer uma adaptação. Então tudo isso gera muito custo e custo, gastos e tempo para a empresa, sendo que com a NFV esse processo se torna muito mais simples, muito mais fácil e muito mais barato. Então a ideia principal mesmo da VNF mesmo é então trazer o hardware para o software, fazer com que toda aquela parte ali da física, né, ela possa das redes, ela possa se tornar virtual e de uma forma mais fácil, mais acessível. Então, é basicamente isso. Obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.